Nós, como seres humanos, queremos viver bem. Queremos ter uma vida em harmonia, queremos ter bons relacionamentos, queremos ter tranquilidade, paz, queremos satisfazer os nossos desejos. Todo ser humano caminha nesse mundo e se relaciona, com o mundo, com as situações e com as pessoas. Por vezes, o nosso foco único e exclusivo é o mundo. E a gente acaba ignorando essa pessoa que transita nesse mundo. Então a gente conhece muita coisa do mundo e conhece quase nada do funcionamento do corpo, da mente, da respiração. Normalmente, quando tem um atrito na nossa vida, a gente acaba estando um pouco mais receptivo a buscar, a escutar algo que vem sendo dito, que vem sendo falado, que é muito benéfico, seja a nível de saúde ou seja a nível de autoconhecimento. E é exatamente essas duas buscas que levam a maioria das pessoas para o processo de meditação. Cada vez mais cresce o número de adeptos a essa prática, mas mesmo assim poucas pessoas conhecem e entendem o que está sendo feito dentro da meditação. Então nessa aula de hoje o objetivo é que você conheça os passos, que você conheça a jornada, para que você entenda o que você está fazendo e para onde você está indo, tendo uma direção dentro da própria meditação. Se você busca a meditação por saúde, em algum momento você vai se deparar com o autoconhecimento. Porque grande parte dessas pessoas que buscam por saúde tem problemas na mente, dificuldades em lidar com a mente, como por exemplo, ansiedade, tensão e nervosismo, entre muitos outros. Mas você vai precisar de um tanto de autoconhecimento, porque o mundo não é o causador da sua ansiedade, mas você reage de maneira ansiosa, de maneira tensa, frente ao que está acontecendo no mundo. E para isso você precisa conhecer a sua mente, conhecer as reações que a sua mente tem, o seu processo emocional. Então, se você começa pela meditação por saúde, você vai chegar no autoconhecimento. E se você chega pelo autoconhecimento, você vai usufruir dos benefícios para a sua saúde, sejam eles mentais, sejam eles de sistema nervoso, sejam eles energéticos, sejam eles do seu corpo, porque a meditação é um processo integral, que não trabalha só a mente, mas vai muito mais do que a própria mente. A meditação dentro do yoga não é a primeira coisa que se aprende, porque pouquíssimas pessoas têm a capacidade de sentar com a mente aquietada, com o corpo solto e com a respiração tranquila. E quando uma pessoa tenta forçar esse processo, é comum que se crie uma aversão e simplesmente se abandona a algo que pode ser a solução de muitas das nossas dificuldades, principalmente essas que envolvem a nossa mente, que torna hoje a sociedade doente, porque o número de pessoas com ansiedade crônica, com tensão crônica, com nervosismo crônico é altíssimo. Só que os meios comuns não ensinam como a gente lidar com a nossa mente. Os meios comuns sugerem muitas vezes que a gente se distraia, que a gente se afaste de nós mesmos. Só que a causa é a nossa própria mente. Então, se a gente quer eliminar a árvore que nos faz sofrer, a gente precisa cortar as raízes. E se a gente quer que essa árvore não cresça mais, a gente precisa torrar a semente. Portanto, o processo de meditação, e essa palavra processo ela é muito importante, ele é feito em etapas, de maneira sistemática. Uma etapa de cada vez você vai aprendendo, você vai aprimorando. E para você aprender e aprimorar esse processo que eu vou explicar, você precisa começar. Porque se você não começa, você nunca pode melhorar. E também é comum que a qualidade da nossa meditação não seja muito boa no início. Mas com o passar do tempo e uma boa direção, a gente consegue dominar a meditação. E dominar a meditação tem a ver com dominar a nós mesmos.
dominar os nossos impulsos, dominar o processo com a nossa mente, ou seja, conduzir a nós mesmos e não sermos mais reféns dos nossos próprios hábitos. Porque temos hábitos positivos e hábitos negativos. Os positivos a gente continua, agora os negativos, esses a gente precisa olhar para esse ponto. Portanto, existem 4 palavras mágicas que a gente utiliza dentro do processo sistemático de meditação. Observar. Tudo começa com a autoobservação. Com você tomar consciência, né? Tirar a venda dos seus olhos e começar a olhar para você mesmo. E desse processo vem a aceitação. Aceitar a sua realidade. Porque você é fruto daquilo que você fez. Então, não tem nada de errado com você. Pode ser que o que você está vivendo você não goste, seja desconfortável. Mas se você olhar para trás, você construiu esse momento de muitas maneiras. Então, cabe a nós aceitar e tentar compreender o que pode ser feito. E dessa compreensão vem um treinamento, ou seja, fazer aquilo que tem que ser feito por nós para que a gente possa ter uma mente tranquila, para que a gente possa ter uma boa respiração, para que a gente possa ter um corpo saudável e para que a gente possa conhecer melhor essa pessoa que está transitando pelas experiências, que está tentando adquirir muitos objetos, que está tentando ter boas relações com as pessoas e com as situações. Então, o cerne da nossa vida é a gente mesmo. E a meditação, ela joga luz em quem? Em você mesmo. Por isso que ela é muito benéfica. Dentro do processo, a gente segue um curso, no qual a gente aprende certas técnicas. Técnicas que visam a respiração, técnicas que visam diminuir essa oscilação da mente, né? Que horas a gente, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, tá bom, tá ruim, eu estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bem. Falta de atenção, só mostra que a mente precisa ser treinada. Então, existem técnicas que vão treinar isso. O acúmulo de tensão, a pessoa está tão tensa que tudo que acontece, ela transborda. É uma impulsividade, é uma reatividade acima de tudo. Então, aprendemos técnicas que vão nos ajudar a diminuir essa tensão. Aprendemos técnicas de dialogar com a gente mesmo. A gente faz isso, mas inconscientemente. Mas a gente escuta a nossa própria mente. A gente fala com a nossa própria mente. Então, aprendemos grupos de técnicas que nos ajudam a acolher essa pessoa que a gente é, a entender essa pessoa que a gente é através de um diálogo que muitas vezes é chamado de diálogo interno. Todas essas técnicas visam o desenvolvimento de certas habilidades. E essas habilidades são desenvolvidas ao longo do que chamamos de um processo. Então, em uma sessão de meditação do yoga, tá? E eu preciso falar que é do yoga, porque, infelizmente, algumas escolas enfatizam um único ponto, como, por exemplo, o relaxamento, e a gente acha, uma pessoa que não conhece, que o todo da meditação é relaxamento. Que o todo da meditação é acalmar, 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 quando tem muito mais dentro desse processo para a gente trabalhar. Então, a meditação do yoga, ela é um processo completo. Eu não estou dizendo que ela é melhor do que as outras. Eu estou dizendo que ele é um processo completo em si mesmo. Por isso que é muito importante entender como é o curso dessa jornada interior. O que se aprende? Para onde se está indo? E assim a gente vai tendo mais clareza e com clareza a gente desenvolve a nossa vontade de sentar diariamente para fazer algo que é muito benéfico para a nossa saúde, para o nosso autoconhecimento. Então a gente pode dizer que tem 5 degraus dentro de uma sessão de meditação. O degrau número 1 é uma preparação, tá? Que é feita na sua vida diária, mas também é feita ali quando a gente inicia a meditação. Seja com um canto de mantras, seja com algumas palavras, afirmações, seja com um silêncio. Alguma preparação é feita para que a mente possa se assentar, para que a gente possa encontrar um espaço, né, no nosso dia para estar ali. Porque às vezes o corpo está, mas a mente não está. Só que se a meditação é uma ação da mente e a mente não está presente, fica difícil de ter os benefícios.
Depois a gente vai ter movimento, né? Eu vou explicar um pouquinho mais disso depois. O relaxamento, respiração e a meditação em si. Então, são 5 passos, 5 degraus. Preparação, movimento, relaxamento, respiração e meditação. Quando a gente segue esses passos, eu estou dentro, né, ensinando yoga e meditação há muitos anos, eu não conheci uma única pessoa que se dedicou e seguiu o passo a passo, que não conseguiu se maravilhar com o processo de meditação. Tem uma frase que diz assim, né? Quando a chama do yoga se acende, ela nunca mais se apaga. Quando a gente consegue sentir o prazer de estar consigo mesmo, de aquietar nossa mente, sabe? É um bem-estar tão grande que a gente nunca mais quer parar com a meditação. E a gente insere meditação como escovar os dentes. A gente escova os dentes porque é bom, porque funciona. A gente medita porque é bom, porque é prazeroso, porque funciona. Só que tem etapas que precisam ser desenvolvidas para que a gente faça esse preparo. E o processo se torne natural, porque ele é natural. Conforme a gente vai andando nesse caminho, a gente vai variando, né, o nosso foco, a nossa intenção, de acordo com as predisposições do professor, da turma. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma sequência de meditações só para elevar a energia, elevar a disposição, deixar a mente mais alerta. A gente pode fazer sessões de meditação com o foco quase que único e exclusivamente em soltar o corpo e profundo relaxamento. Então, entendendo o todo, a gente pode passar por cada parte, né? E dominando essas partes, a gente consegue dominar o todo da meditação, que é dominar a si mesmo. O nosso dia a dia, ele influencia diretamente o nosso bem-estar. Você vai concordar comigo. E o nosso bem-estar, ele é influenciado muito pelo nosso humor, ou seja, pela nossa mente. Então, se o teu dia a dia influencia a tua mente vai influenciar o teu dia a dia. Portanto, a preparação para a meditação é um estilo de vida saudável. E um estilo de vida saudável, ele precisa ter ações que promovem a saúde e que promovem a nossa tranquilidade. E por vezes isso é totalmente esquecido, porque uma mente não fica agitada, tensa e nervosa do nada. Algo tem que acontecer para que a mente fique dessa maneira. Assim como quando a gente insere certas ações, e uma delas é o que você está vindo buscar aqui, é a meditação. Você coloca no seu dia um pingo, mas de tanto colocar uma gota d'água, daqui a pouco você tem um copo cheio, daqui a pouco você tem um oceano de uma gota e uma gota, metaforicamente falando, é claro. Então, um estilo de vida saudável, ele precisa ter ações todos os dias que vão fazer a manutenção da sua saúde física e mental e também vão promover a tranquilidade da sua mente. Se você tem saúde e se você tem tranquilidade, certamente você está bem com você mesmo e você vai conseguir transitar por esse mundo bem. E a chance de você viver uma vida boa, ela aumenta muito. Portanto, jamais devemos nos ignorar. E a meditação está jogando luz nesse processo. Junto da preparação, que é a primeira etapa, a gente também tem a conquista de um horário e um local para meditar. E hoje, com a internet, a gente escolhe o horário que a gente quer. Então é mais um devaneio, uma desculpa da própria mente, porque meia hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 hora, a gente consegue diariamente. E para isso, a gente precisa botar um esforço para criar o hábito, para que a gente faça o processo regularmente. Então, como preparação para a meditação, não é só o que é falado ali quando a gente começa o processo em si, mas é o que vem antes, porque o que vem antes influencia a sua mente, influencia o seu corpo. E buscar um estilo de vida saudável que vai ser muito influenciado pela meditação é o dever, é o direito de cada pessoa. Portanto, a meditação ela é indicada. Provavelmente de 9 a 10 médicos vão dizer, nossa, você está fazendo meditação? Não para, porque a meditação é muito boa. Mas saiba que
para você lapidar a sua meditação, você precisa melhorar o seu estilo de vida. Porque o seu estilo de vida influencia o seu corpo, influencia a sua mente. O seu corpo e sua mente influenciam a sua vida, aquilo que você faz diariamente. Outra coisa muito boa é tomar um banho. Né? Tomar um banho é uma coisa muito positiva. Né? Tudo que a gente faz importante, a gente toma um banho. E já que a gente está cuidando da gente mesmo, por que não tomar um banho? Né? E, por fim, de preparação, a gente pode usar uma palavra que significa acomodar a si mesmo, sabe? Porque nem sempre a gente vai ter as melhores condições. Então a gente precisa aprender a acomodar a gente mesmo e lidar com a gente mesmo da forma que a gente está. E tomar essa consciência, observar o que a gente faz, o que a gente fala, que tipo de pensamento a gente está nutrindo, que faz com que a gente viva certas coisas que não são boas para nós. Porque as nossas ações vão influenciar também o nosso estilo de vida. Só que, vivendo uma vida automática, isso tudo passa despercebido. Aí acontece o quê? A pessoa não se aceita. Aí a pessoa vai de um lado para o outro para fugir de si mesma. Só que a verdade é, ninguém foge de si mesmo. Então a pessoa chega um momento que ela deita os olhos no travesseiro e acontece o quê? Ela não dorme. E isso é mais comum do que você pode imaginar. Então não tem como a gente fugir da gente mesmo. Quando cair essa ficha, a gente vai encarar a gente mesmo, acomodando como a gente está e trabalhando para melhorar o que pode ser melhorado. A segunda etapa tá relacionado ao movimento. Pode ser movimentos muito intensos, mas podem ser movimentos muito leves. Que tem como foco soltar esse corpo e envolver a mente. Porque, como a gente falou, né? A gente vai fazer a meditação, a mente está no trabalho, a mente está nas dificuldades, a mente está na ansiedade, a mente está sempre do lado de fora, sempre presa ao mundo, mas a gente quer mergulhar nesse mundo interior. Então os exercícios, ele é o básico da respiração. Se você já fez uma aula, você vai ver que se conecta movimento e respiração e se solta muito o corpo, com a ideia de ter um corpo flexível, forte, mas ao mesmo tempo trazer essa mente, envolver essa mente no que você está fazendo. A terceira etapa é o relaxamento, que não tem a ver com não fazer nada, não tem a ver com sonolência, com letargia. Relaxamento tem a ver com liberação das tensões. Existe uma metáfora que é a seguinte: imagine um copo d'água. Quando o copo d'água está cheio, você coloca a água dentro do copo, o copo só transborda. Boa parte das pessoas que está aí impulsiva, impaciente, com alteração de humor, está com o copo cheio. Então tudo que acontece é o copo transbordando, E aí a pessoa ela vai ter que bater em alguém para descontar essa dificuldade interna. Então a gente precisa aprender a esvaziar o copo. Porque se a gente esvaziar o copo, a gente tem espaço para colocar mais água. Então as técnicas de relaxamento, elas visam isso. Elas visam esvaziar o copo. Liberar essas tensões, esse excesso de energia, para que a gente comece a meditação nesse ponto. Explorando o nosso próprio corpo, entendendo o nosso próprio corpo. Para irmos para a terceira etapa. Quando o corpo está aquietado, a gente começa a aquietar a mente, porque a mente ela está refletida no corpo. O corpo muito agitado é uma mente muito agitada. Só que a respiração ela é um dos grandes segredos do yoga. Muitos se falam, as pessoas falam, né, do treinamento do corpo, da alimentação. A psicologia fala muito, né, das emoções e traumas e por aí vai, mas pouquíssimas pessoas conhecem o que liga o corpo à mente, que é a respiração. Então, dentro do yoga existe uma ciência prática da respiração e a respiração ela muda diretamente seu estado mental. Vamos entender isso. Toda pessoa que respira curto e rápido tem uma mente agitada. Toda pessoa que respira curto e rápido, com uma respiração ofegante, tem uma mente agitada. Está vivendo algum tipo de ansiedade, algum tipo de tensão, algum tipo de nervosismo. Você não tem como estar tenso ou tensa, ansioso ou ansiosa, se você respira calmamente. Se você respira tranquilamente.
Portanto, quando você regula a respiração, junto com essa observação do corpo, você está treinando a sua mente. E a primeira etapa do treinamento da mente é conseguir aquietar a mente, mantendo a mente desperta, ou seja, sem sonolência. Esse é um grande ganho e é uma habilidade que vem das técnicas que são aprendidas e ensinadas ao longo desse processo chamado de meditação do yoga, que é sistemático, ou seja, é passo a passo. Você vai caminhando de uma parte para uma parte para uma parte, até que você passa pelo todo do processo. Então você passou, você tirou a sua mente do mundo, você se preparou, você fez alguns movimentos, você liberou as tensões, você regulou a sua respiração, a sua mente está preparada para a meditação. E nesse ponto a gente insere várias técnicas, tem vários caminhos. Seja você utilizar um mantra, seja você utilizar um objeto como uma visualização, seja você utilizar uma contemplação, seja você utilizar o silêncio, seja você utilizar a oração. Então existem muitas formas de você conduzir a sua mente nesse processo. Mas tudo começa com o quê? Observação. Observação, atenção. Atenção, concentração. Concentração, meditação. Você segue os passos, você chega lá. E atenção, o foco é um dos grandes poderes que a nossa mente tem e nos devolve, o livre arbítrio para escolher melhor as nossas ações, sejam elas faladas, pensadas ou físicas, para que a gente não haja somente refém dos nossos próprios hábitos, sendo que muitos desses hábitos são negativos. E indo além disso, porque como é um processo de autoconhecimento, a meditação junto com o estudo, ela quer revelar a sua natureza. E a sua natureza é aquilo que é natural, aquilo que já está presente em você, que é paz. Uma pessoa que passa por um momento muito emergencial na vida tem muita dificuldade de acreditar nisso. Mas quando você aquieta a sua mente, você não precisa fazer nada e você está em paz com você mesmo. Quando você larga essa autocobrança que por vezes uma pessoa coloca em si mesmo, esse excesso de desejos, e você passa apenas a viver o momento, você encontra essa paz, você larga um pouco esse controle exagerado que se busca frente à vida, na qual nunca vai dar certo, porque a gente não tem o controle da vida. A gente precisa fluir com a vida e não controlar a vida, mas para fluir com harmonia, a gente precisa limpar essa mente e resolver algumas dores que a gente carrega lá do passado. Por isso que se você busca a meditação por saúde, você vai se deparar com um processo de autoconhecimento. E se você busca autoconhecimento, você vai usufruir dos benefícios da saúde. Então é sistemático, porque envolve a sua relação, com o mundo, vai envolver o seu corpo, vai envolver a sua respiração e vai envolver a sua mente indo além, indo para aquilo que é a sua natureza, a sua verdade, que é paz, que por vezes pode ser chamado de consciência, não importa o nome, o eu maior, não importa o nome. Esse é um processo de uma experiência direta que foi feito pelos antigos sábios e que esses antigos sábios mapearam um caminho. E se você tem o desejo de se autoconhecer, de buscar um nível elevado de saúde, a meditação é uma grande prática, é uma grande ferramenta. Portanto, como nós falamos no processo, apresentamos as técnicas através de um método, de 5 passos. Preparação, movimento, relaxamento, respiração e meditação. E nessas etapas a gente ensina as técnicas que têm como finalidade habilidades. Habilidade como sentar com o corpo firme e estável. Habilidade como relaxar, liberar as tensões. Habilidade como respirar tranquilamente e cortar essa impulsividade, reatividade, ansiedade, tensão da própria mente. Habilidade como aquietar a si mesmo. Habilidade como ter
o poder de conduzir a sua própria mente, de ter o foco da sua própria mente. A habilidade de enfraquecer aquelas tendências, aquelas memórias que são muito negativas hoje para a sua vida e de fortalecer aqueles pensamentos, aquelas atitudes que são muito positivas para a sua vida. Junto a um processo de você não se perturbar pelo conteúdo da sua própria mente e indo além desse processo de oscilação que a mente apresenta, indo além dessa dificuldade de lidar com a oscilação da vida e encontrando uma estabilidade, uma segurança em você mesmo. Portanto, não importa como você vai começar, o importante é começar a meditação e a gente vai buscar isso tudo de alguma maneira para que a gente viva bem, seja através do autoconhecimento, seja através da saúde. Lembrando das 4 palavrinhas do método: observação, aceitação da sua realidade, compreensão daquilo que você precisa fazer e treinamento para melhorar o que pode ser melhorado. Sistematicamente, passando pela sua relação com o mundo, indo para a sua relação com o corpo, com a sua respiração, com a sua mente e indo além, para que você vivencie, para que você desfrute de uma paz que existe em você e que não é fruto de uma ação. E você estando em paz com você mesmo, você pode viver em paz nesse mundo do jeito que o mundo é.